Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimas senhoras ministras, trata-se de recurso extraordinário, no qual se pretende analisar o tema 779, relacionado à aplicação ou não do teto constitucional aos valores percebidos pelos notários e registradores que desempenham interinamente esta atividade naquelas serventias declaradas vagas. A origem dessa discussão decorre de uma decisão proferida pelo então Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Gilson Dipp, publicada no dia 12 de julho de 2010. Nessa decisão, o então Corregedor afirmou que, uma vez declarado vago a serventia extrajudicial ou o serviço extrajudicial, segundo a decisão, esta atividade naquela localidade é declarada revertida ao serviço público e, portanto, por esta razão, todos os valores percebidos pelo desempenho desta atividade pertencem ao poder público. Por igual razão, tendo a atividade sido revertida ao poder público com a declaração de vacância da serventia, o particular que ali desempenha a atividade, esse munus público, se qualifica como um preposto do Estado delegante. E por essa razão, não pode ele se apropriar desta receita pública. Prossegue então o Corregedor afirmando que nestas condições, como nós estamos diante de uma receita pública e de um particular que atua como preposto do Estado, há que se observar o artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, até mesmo porque há versão de recursos públicos para remuneração de pessoa. E daí conclui, então, o Corregedor Nacional de Justiça que o excedente decorrente do desempenho destas atividades notariais de registro, consistente na diferença entre as receitas e despesas auferidas, portanto, o resultado de receitas e despesas subtraído do valor devido ao notário registrador limitado ao teto, deve ser entregue ao Poder Judiciário. A Noreg, com todas as vênias, procura rebater esses argumentos. Primeiro item, consistente na decisão do então Corregedor, afirmativa de que o desempenho, uma vez declarado vaga a serventia notarial de registro, o serviço, ou melhor dizendo, a prestação desse serviço, retorna ao poder público, que passa a desempenhar por meio de interposta pessoa. Todos sabemos que algumas atividades notariais de registro são de competência do Estado e de prestação exclusiva pelo Estado, no caso das juntas comerciais, ou ainda mesmo no exterior, onde atos notariais de registro são lavrados em repartições consulares. A despeito disso, o artigo 236, ele afirma que, tirante estas duas hipóteses anteriormente mencionadas, a atividade notarial, a despeito de ser de competência pública, a prestação dela se dá exclusivamente em caráter privado. Obviamente não se trata da única hipótese em que uma competência pública é desempenhada com exclusividade por particulares. A justiça de paz obedece exatamente à mesma disciplina. Nestas circunstâncias, não se pode afirmar, como afirmou então o Corregedor, que, uma vez declarada a vaga serventia, ela retorna ao poder público. Não é isto que preconiza o sistema normativo. Tomemos em conta o artigo 44 da Lei 8.9/35, afirmativa no sentido de que, uma vez declarada a vaga a serventia e havendo absoluto desinteresse para o desempenho desta atividade por particulares, ela não retorna para o poder público, ela tem que ser declarada extinta. Nenhuma passagem do texto constitucional ou da legislação que trata da matéria antevê-se a possibilidade do desempenho dessa atividade se dar diretamente ou mediante um preposto contratado pelo Estado. Verdade seja dita, nas hipóteses em que o sistema normativo afirma a retomada do desempenho da atividade pelo poder público e a possibilidade dele prestar diretamente, essa afirmativa ela é explícita no texto da lei, como, por exemplo, se dá na Lei 8.9/87, que é a Lei Geral de Concessão, artigos 30, melhor dizendo, artigo 35, parágrafos 1º e 2º, afirmativa no sentido de que, havendo a extinção da concessão, o poder público
ele assume diretamente a prestação do serviço anteriormente dado em concessão. Sucede que o texto da Constituição da República prevê que a atividade notarial de registro deve ser prestada diretamente pelo particular, e não direta ou indiretamente, que são os casos de concessão disciplinados pela Lei 8987. Portanto, a Constituição da República ela é absolutamente silente a respeito da possibilidade de retomada desta atividade pelo poder público. E não só é silente, mas afirma que ela tem que obrigatoriamente ser desempenhada por pessoas naturais, de tal sorte que não se concebe no seio da Constituição a possibilidade do poder público desempenhar atividade notarial de registro em território nacional, salvo em relação às juntas comerciais. Prossegue a Noreg afirmando que o item 6.1 da decisão do Corregedor de Justiça, no sentido de que o interino que desempenha atividade notarial de registro se qualifica como um preposto do Estado, é concessa vênia equivocada. As hipóteses em que admite-se que uma pessoa natural figure como preposta do Estado, portanto contratada pelo Estado, estão disciplinadas no artigo 37, inciso 9 da Constituição da República, hipótese de contratação emergencial, agora recentemente tratada na emenda constitucional número 106 de 2020 para fins do enfrentamento à pandemia decorrente do coronavírus. Não há contrato algum entre o Estado e o interino de uma atividade notarial de registro. Não há formalização desse vínculo de natureza contratual, não se trata de contrato. Então a pergunta que se faz é: como então o interino pode ser qualificado como preposto do Estado? Resposta: a única possibilidade é que se ele continuar na condição de particular em atividade colaborada com a administração. E nesta condição, ele não se qualifica como preposto do Estado, até porque ele desempenha a sua atividade por conta e risco. Ainda que se fosse possível admitir que ele figurasse como preposto, não se poderia aplicar o teto remuneratório constitucional a ele por uma razão muito singela. Segundo o artigo 37, parágrafo 9º, não se aplica o teto constitucional remuneratório quando o pagamento de despesa de prepostos ele se dá com recursos que não são qualificados como recursos públicos. Daí a dicção do parágrafo 9º do artigo 37, no sentido de que, se nós estivermos diante de empresas públicas e sociedades de economia mistas autossuficientes de recursos orçamentários, que, portanto, não demandem recursos orçamentários para pagamento de suas despesas com pessoal ou de custeio, não há necessidade de observância do teto remuneratório. Portanto, a lógica ela é singela. Onde há recursos públicos envolvidos no pagamento de pessoas, há necessidade de observância de teto remuneratório. Onde não há recursos públicos envolvidos, não há necessidade de observância do teto remuneratório. Daí decorre uma pergunta: teriam os emolumentos natureza de receita pública? Seja-nos permitido relembrar a decisão proferida pelo então ministro Eros Roberto Grau, na ação civil originária 382, em que se discutia, ao ensejo de uma decisão de competência, qual era a natureza jurídica das contribuições devidas aos serviços sociais autônomos, que não integram a estrutura orgânica do Estado. São contribuições prescritas no artigo 240 da Constituição da República, que tem por destinatário pessoas naturais não integrantes da estrutura orgânica do Estado, portanto, particulares em atividade colaborada com o Estado. Naquela assentada, decidiu então o ministro Eros Grau que essas contribuições não têm natureza de receita do Estado. E se, a exemplo do que ocorre com os emolumentos, que também têm destinação à pessoa privada, estende-se igualmente o raciocínio expendido pelo então ministro Eros Roberto Grau. É dizer, se valores, ainda que decorrentes da instituição de tributos, são destinados a pessoas naturais, eles não se qualificam como receita do Estado. E se não se qualificam como receita do Estado, não se aplica, evidentemente, o teto remuneratório no trespasse desses valores às pessoas naturais, que são os seus últimos destinatários. Por fim, há que se fazer uma consideração, que é meta jurídica, mas importante no equacionamento deste tópico. Ou seja, depois que houve a instituição deste teto remuneratório, o trespasse de recursos ao Poder Judiciário, o que nós tivemos,
todas as vênias, foi uma avalanche de concursos que não se findam e, portanto, não têm um resultado final conclusivo. Tomo aqui notícias do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, que suspendeu o concurso para serventes do Pará, em Tocantins, ainda determinou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso homologue finalmente um concurso para esta finalidade, determinando a abertura de um novo concurso em Goiás, ainda determinando que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina finalmente dê andamento no concurso. A pergunta que se pode colocar em pauta é a seguinte: qual a razão dos tribunais, muitos dos tribunais, se demorarem para realizar esse concurso? Né? Permita-nos uma sugestão. Como os valores que excedem o teto remuneratório são destinados aos tribunais, portanto, os tribunais acabaram vendo nisso uma fonte de renda, e o que acaba, indiretamente, desestimulando a realização desses concursos, de tal sorte que o que se pretendia com a aplicação do teto remuneratório, que seria alavancar a realização desses concursos, verifica-se que, pragmaticamente, o resultado tem sido o oposto. Em vista disto, a Noréga apresenta este memorial a Vossas Excelências.